Vítor Del Franco é escritor e poeta, autor de 3 obras. Sua mais nova publicação é o livro Esfinge. Ele vem ao Arte e Letra para falar de literatura e poesia. O Arte e Letra volta já. Olá, Vítor. Obrigada pela sua presença. Eu quero esse convite. O seu livro já é o terceiro, né, da sua publicação. Na orelha do Esfinge, o Reinaldo Damasio, que é o editor, né, da dobra, ele fala de 2 esfinges, a linguagem e a cidade. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa comparação. Eu achei bem interessante assim, esse comentário que o Reinaldo fez, que ele faz um recorte do poema, né? E nesse recorte que ele faz, ele foca bastante na linguagem e na questão urbana da cidade, que são duas questões que são tratadas nesse livro, nesse poema, né? Existem outras camadas de leitura e, digamos assim, talvez outras esfinges que possam ser interpretadas no poema. Eu percebi algumas também. É o homem e a cidade. E eu acho que esse recorte que ele fez é bem interessante porque é um bom caminho para o leitor poder começar a ler e interpretar esse poema. E a caminhar pelo seu poema, né? Porque ele faz uma trajetória. A partir dessa entrada, ele pode abrir outras possibilidades de leitura. Ótimo. Como é que você conseguiu transformar o caos da cidade em poesia? Você tem uma explicação lógica para isso? Não sei, acho difícil isso, porque acho que o poema é bem, assim, tem um lado bem questionador. Eu não sei se eu consigo transformar esse caos em poesia. Talvez eu tento lidar com isso. Mas você lida de uma forma poética. E talvez tentar transformar isso numa linguagem poética, mas eu não sei se eu consigo encontrar uma resposta para isso. Mas você está tentando, né, pelo menos. Ainda na orelha do livro, o Reinaldo diz o seguinte, que poeta, esse homem que busca a sua origem num tempo primordial, tornado presente. Gostaria que você comentasse um pouco esse homem primordial. Bom, nesse caso, eu precisaria fazer um pequeno resumo do poema. O poema começa fazendo algumas referências a algumas civilizações antigas. Principalmente, começa com o Egito Antigo, a Suméria, e daí em diante eu pego e transponho esse homem primordial para um tempo presente. E eu tento fazer um paralelo entre esse homem no início da civilização com o homem moderno, contemporâneo. E tentar, digamos assim, apesar de todo o avanço tecnológico que existe, do avanço do mundo, da sociedade, talvez as questões fundamentais continuam as mesmas. O homem do início da civilização para o homem contemporâneo continua fazendo as mesmas... Você o chama até de homem neolítico, né? Isso, homem neolítico, porque neolítico seria o período histórico que é o foco um pouco no início da civilização, né? Então, talvez as questões que esse homem neolítico se fazia, continuam fazendo até hoje. São sempre as mesmas, né? Então, eu tento traçar um paralelo entre esse homem neolítico e o homem contemporâneo, mostrando que eles não mudaram tanto assim. Não. Porque eu acho que, na essência, nós somos, acho que, os mesmos, né? É aquela busca pela a compreensão da nossa finitude. Isso, exato. Né? Que ninguém Tentar chega... encontrar um sentido para a existência, essas coisas. Mostrar a nossa pequenez diante de toda a realidade. Acho que isso é perene. Então, né? Como o Reinaldo falou, das 2 esfinges, essa questão é outra esfinge que está permeando o poema. Sempre. Né? Você tem também um poema publicado numa coletânea de poesia chamada Oitavas, foi em 2006, se não me engano. 2006 para 2007, mas são 5 ou 6 poemas essa coletânea. E depois você tem alguns outros na antologia Vaca Amarela, né, de 2007. Fala um pouquinho, o que são esses poemas, como foram essas publicações, e se eles são bem diferentes do que você tem aqui na Esfinge.
Não, eu acho que a diferença na temática nem tanto, na forma sim. Na temática eles seguem a mesma linhagem do Esfinge. Tá. Mas no caso, o Oitava foi uma coletânea editada pelo Demônio Negro, reúne acho que uns oito poetas, e cada um deles, foram selecionados alguns poemas de cada um deles para a antologia. O Vaca Amarela coletiva, né? coletivo. O Vaca Amarela foi um grupo, hoje não existe mais, né? Mas foi um grupo de poetas que eu fiz parte, e essa coletânea foi lançada em 2007. Sim. Nessa época, em 2007, eu e mais alguns 2 ou 3 integrantes, eu não sei agora, não sei ao certo quantos integrantes desse grupo, fizemos parte da organização de um festival que aconteceu aqui em São Paulo, chamado Tordesilhas. E foi um festival internacional, vieram para São Paulo em torno de 50 poetas estrangeiros da América Latina, né? Da América Latina, de Portugal e Espanha. Então a gente pensou em fazer essa antologia justamente para aproveitar esse evento que aconteceu aqui em São Paulo e a gente poder divulgar um pouco do nosso trabalho para esses convidados. Então nós fizemos uma edição autoral, né? Com a participação desses convidados também? Só com os integrantes do grupo. Brasileiros, tá. Só os brasileiros. E é uma edição trilíngue, em português, espanhol e inglês. Então nós resolvemos reunir todos os integrantes do grupo, ao todo 17 poetas, e resolvemos selecionar 2 ou 3 poemas de cada. Cada um contribuiu com Cada alguns. um contribuiu, editamos por conta própria essa antologia, e quando teve o festival, que o lançamento dessa antologia foi no Festival Tordesilhas, que aconteceu em São Paulo, a gente aproveitou para divulgar o nosso trabalho com todos os convidados que vieram participar. E todos levaram de volta para os seus países. Levaram para, quem sabe, beleza. Divulgar fora do Brasil. Nossa, que ideia boa que vocês tiveram. No começo do seu livro, você tem uma poesia, quer dizer, uma poesia. Elas não têm nome, como você já falou, né? É um poema só, não é? Que diz assim: a sua poltrona mais confortável, a sua atenção mais atônita, o seu silêncio mais soturno, diante de mosaicos modernos de vidro e violência. Isso me impressionou tanto, eu fiquei imaginando alguém sentado num belo de um sofá, na frente da televisão o tempo todo. Eu gostaria que você me dissesse, isso é uma crítica ao homem moderno? Você acha que esse homem moderno está acomodado, conformado com a situação toda? Sim, é uma visão crítica da sociedade, não só do homem, da sociedade como um todo contemporânea. Mas aí eu preciso também fazer um pequeno comentário um pouco anterior. A primeira versão desse poema é um livro-poema, eu chamo de livro-poema, né? Porque o livro é composto por um poema só. A primeira versão desse poema, livro-poema, um poema longo, foi escrito em 1989. 89? Sim, portanto, eu já convivo com esse poema há 23 anos. Nossa, ele amadureceu bastante, então, não é? Então, quando eu escrevi a primeira versão do poema, quando eu faço essa referência de vidro e violência, o homem sentado na poltrona diante de vidro e violência, estava me referindo especificamente à televisão, né? Ainda não, naquela ocasião, ainda não havia internet, né? E hoje em dia essa leitura já pode se ampliar. Você pode fazer a referência tanto em relação à televisão como à internet. Ao uso da internet. Então, não mudou muita coisa. No caso, esse vidro e violência seria a tela de televisão, a tela de um computador, ou atualmente um tablet, um smartphone. A gente está só sempre com isso pelas mãos, né? A respeito do título, Vitor, você que escolheu, por que Esfinge? Quer dizer, lendo o poema, né, nós entendemos isso. Mas por que é que foi você que escolheu? Por que razão? Sim, então, como eu disse, o poema foi sendo modificado ao longo dos anos, que à medida que eu ia alterando, fazendo alterações, muitas coisas foram mudando. O título original do livro era Decifra-me, eu te devoro. Mas depois... Seria a fala, né? Mas aí depois, com a medida dos anos foram passando, eu fui fazendo as modificações, eu acho que
o título Esfinge se encaixa muito melhor com a estrutura do poema, até mesmo pelo formato. E ainda você pôs os dois Isso, pelo formato gráfico da palavra esfinge. Porque esse poema lida com muitas antagonias, contradições, claro, escuros. Percebi. Né, luz e sombra, antíteses. Então, coisas contrárias. Né? Então, a própria grafia da palavra, com os Zs postos de forma contrária, reflete a própria estrutura do poema, essa questão antagônica entre claro e escuro, sagrado e profano, céu e inferno. Tudo isso são questões marcado pela esfinge. Tudo isso são questões que são discutidas no poema. E ficou interessante a foto também, porque nós temos a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, não é? E só está tudo em azul e só colorido a catedral e a Praça da Sé, não é que a qual você se refere também no seu poema. Sim, um dos cenários do poema, porque o poema conta uma trajetória, né? Isso. E um dos cenários do poema, talvez o principal cenário do poema, é a Praça da Sé. Então, acho que nada... Ela ficou em destaque, aí ficou muito bonito. Acho que nada mais apropriado para colocar na capa. Você descreve, isso nós percebemos ao longo do seu texto, uma civilização que está se construindo, né? ou construindo uma identidade. Você começa lá na página 10 a falar sobre isso, né? Você se refere à construção da sociedade de hoje, que iniciou-se lá atrás? Sim, acho que a principal forma de leitura é essa mesma. Eu começo o poema fazendo referência a algumas civilizações antigas do período neolítico, né, que ainda estavam começando a se formar. Então, e depois eu traço um paralelo com a sociedade moderna. Então, essa coisa do homem construindo identidade, não só a identidade pessoal, mas a identidade como um todo, de uma sociedade e de um povo. Então, parte do Egito Antigo passa pela Suméria, passa pela região da Índia, um pouquinho anterior à Índia, né? E até chegar na sociedade contemporânea, o mundo contemporâneo. E é essa formação dessa sociedade a qual você se refere. Lógico que eu faço muitos saltos temporais ali, mas... necessários, né? Porque quantos séculos são, não é? O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Vitor Del Franco fala mais sobre literatura e poesia. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com o escritor Vitor Del Franco. Vitor, como nós estávamos comentando, em alguns dos seus poemas, ou melhor, em alguns trechos do poema, nós percebemos o olhar, né, real desse poeta que vislumbra um outro mundo, né? Você transita entre o real e o imaginário, porque apesar de você estar bastante de pé no chão, né, descrevendo, falando sobre as coisas, você tem um pouco desse imaginário, né? Você faz isso mais para brincar com as palavras ou faz parte dessa visão poética? Não, faz parte da visão e da própria estrutura do poema. Porque, como eu disse, são questões que o homem, desde da formação da sociedade até hoje, são questões que hoje continuam sendo feitas. Presentes. Né? E aí, no caso desse imaginário, talvez questões que estão além da compreensão humana. Então, como você vai falar dessas questões? Se não fazendo perguntas, porque respostas você não vai ter. Sem respostas, então, né? É uma tentativa e uma busca eterna e constante de buscar um sentido para a existência e para o mundo contemporâneo. Está bem próximo, você tem uma escrita assim, bastante filosófica, né? Usando a leveza da poesia, mas os temas são sempre muito filosóficos.
Na Esfinge você cita bastante o poder divino, é outra marca, não é? Inclusive você em alguns trechos fala do Deus Sol, não é? O Ra. Que mensagem você deseja passar ou por que razão você faz essa citação do divino? É outra antítese sua? Sim, mas volta na questão da busca de respostas. De querer encontrar, aí no caso, a referência ao sol ou outros fenômenos da natureza, talvez uma tempestade, chuva, vamos supor, imagina o povo primitivo, ainda sem avanço tecnológico. Diante de um evento na natureza, um raio, um trovão, coisas desse tipo, o homem primitivo não tinha uma explicação científica para isso, ou uma explicação que ele pudesse encontrar uma fórmula matemática para resolver. Então, atribuía isso a questões sobrenaturais, questões divinas, sobrenaturais. Atribuía esses eventos da natureza a deuses, que passaram a representar as forças da natureza. E criaram tantos deuses, e vários Veja vários deuses no Egito, foram na Grécia, na Índia. Criados, cada um talvez tentando interpretar algum fenômeno da natureza. E daí, disso até hoje, talvez esses deuses ficaram um pouco para trás, mas, de certa forma, as perguntas continuam. Uma coisa que eu senti também bastante no seu texto é a preocupação com o tempo, né? É outro tormento humano, é o tempo, né? Você usa a palavra tic-tac, né? Várias vezes, e até num desenho gráfico muito interessante, simbolizando a passagem do tempo, as horas. Você se refere ao tempo, às vezes, como insuficiente, né? Esse tempo que nós temos. Outras vezes, como transformador. Qual é a relação que você tem com o tempo, que aparece tão marcada outra pergunta nesse poema? Né? Não é, novamente, tentar buscar uma compreensão do que seja o fenômeno do tempo. Digamos assim, podemos imaginar assim, até o início do século XX, antes da teoria da relatividade, talvez a ideia que se tivesse do tempo fosse algo absoluto. Depois da teoria da relatividade, com Einstein, aí começou a se ver o tempo de uma forma relativa e muito flexível. Então, não sei, é uma tentativa de tentar você mostra encontrar essa forma, né, do tempo. No próprio formato do poema, eu jogo e brinco com essa questão da própria natureza do tempo. Você tem uma forma gráfica, né, de mostrar que ele é contínuo, então, né? As primeiras ele sofre algumas variações ao decorrer do livro. Acho que as primeiras imagens que eu faço referência do tempo, o tempo aparece de uma forma mais chapada, mais ampla. E depois ele vai se modificando, mostrando essa flexibilidade e fluência do tempo. Tem uma forma que está na página 73, por exemplo, que ela é toda assim tortuosa. Sim, a tortuosa. Aí está fazendo referência a essa flexibilidade, maleabilidade do tempo, e também você pode interpretar isso como uma visão do cosmos, uma visão de uma galáxia. Exatamente, então, parece onde os astros estão. Existem essas duas formas de leitura. Né? Outra coisa que eu gostei também, você falando da cidade de São Paulo, né? Você tem aí na página 49, se não me engano, há uma representação como se fosse São Paulo, então está o Ibirapuera, você nomeia, né? O bairro Ibirapuera no centro, e depois a volta toda você vai pondo os bairros mais conhecidos, né? Então tem Jabaquara, Moema... Aí tem uma questão bem específica do poema. Então explique. Porque justamente nesse trecho do poema, eu estou falando da fundação da cidade de São Paulo. Pronto. Então... É justamente depois que você fala da fundação. Nesse trecho do poema que eu me refiro à fundação da cidade de São Paulo, havia uma convivência entre brancos, índios, né? Brancos e índios, que fizeram parte da fundação. E depois, com o processo de colonização e de avanço da sociedade, os índios foram sendo eliminados, afastados, levados cada vez mais para distante.
E nesse ponto que eu faço a referência à Fundação de São Paulo, faço até referência ao pátio do colégio. Isso. Então, eu quis fazer uma referência a locais da cidade de São Paulo que têm nomes indígenas. Então, todos aqueles nomes, todos aqueles nomes que fazem parte daquele trecho do poema, são todos locais de São Paulo que têm o seu nome de natureza indígena, de origem indígena. Então, é uma forma de fazer a referência à própria Constituição da cidade de São Paulo. E a presença do índio, né? E a presença na do língua índio. também. E até mesmo, como eu faço a referência ao Parque do Ibirapuera, existe a oca ali. E o próprio formato visual ali é toda a referência à oca e os índios em volta. Interessante. Foi bem criativo. O espírito dos índios. Foi bastante criativo. Na página 42, há uma frase interessante onde você diz: o homem desconexo procura algum sinal. Isso não é um pouco um contrassenso se nós pensarmos que hoje as pessoas estão muito mais conectadas? Quer dizer, eu vi uma porção de coisas aí, né? Porque ele é desconexo e procura um sinal. Que sinal é esse? Então, existem as duas formas de leitura aí. Você pode pensar no desconexo, um homem que tenta manter contato com outro através de um aparelho celular ou internet, seja o que for, mas aí no livro especificamente é o celular e, no caso, às vezes não consegue completar uma ligação. E essa outra forma de desconexão aí entraria a busca do entendimento, de um sentido da existência. Isso seria uma conexão em outro plano, busca de um sinal em outro plano. Questões mais voltadas para o lado da existência ou de uma busca espiritual. Mas aí existem essas duas formas de leitura. Cada leitor poderá interpretar da forma que quiser ou as duas formas ao mesmo tempo. E você falando nessa conexão, qual é a conexão do homem com a cidade? Vamos pensar aqui em São Paulo. Como é que o homem se conecta com a cidade? É difícil, complicado, né? Porque é uma cidade tão grande e caótica. De amor, de ódio. Uma cidade tão grande e caótica como São Paulo, é difícil você... Há quem ame São Paulo, há quem deteste. Tem um trecho do poema aqui também se referindo próximo a isso, que eu falo o seguinte, o homem buscando a sua face, o homem esfacelado busca a sua face no espelho trincado da cidade. Então, também é uma busca de encontrar o outro, né? Encontrar alguém em quem ele se reconheça. Ou se encontrar. Ou se encontrar dentro desse caos urbano, ou encontrar pessoas que ele tenha afinidade, ou contatos, ou ideias próximas. Buscar uma referência, referências, né? Então, essa busca também passa por esse caminho, de encontrar pessoas com quem você tenha semelhança. Ótimo. Você é editor também de uma revista literária chamada Celuz Lose, não é? Gostaria que você comentasse um pouquinho como é que surgiu essa revista. Bom, vou voltar um pouquinho. Ela começou como versão digital da internet em 2009. Antes de eu editar essa revista Celuz Lose, eu participava de um jornal literário chamado Casulo. Né? E esse jornal tinha um patrocínio da prefeitura, que ajudava nos custos de publicação do jornal. Quando acabou esse projeto da prefeitura que financiava a publicação do jornal, o jornal deixou de existir. Então, mas eu continuei com vontade de fazer uma edição, uma publicação literária, voltada para a literatura. Pensei em fazer uma revista. Só que, no caso, se eu fosse fazer uma versão impressa logo de cara, eu teria que ter, já desde o início, já ter uma condição de bancar essa versão impressa. Então, eu pensei o seguinte, vou iniciar essa revista com uma versão digital, que, nesse caso, não teria o custo de impressão da revista. Então, ela começou em 2009 com a versão digital. Mas, desde o inío, eu já pensava, futuramente eu quero fazer a revista também impressa, porque eu acho que a revista é engraçado. Hoje tem um mundo tão digital, mas ainda você tem a necessidade de ter da matéria, livro na mão, o papel na mão. Então eu pensei, falei, futuramente também quero fazer uma versão
impressa. Então, eu pensei assim, deixa ela começar no formato digital, ela ganha uma consistência, começa a ser divulgada através da internet, começa a ganhar uma consistência, ganhar corpo, ser conhecida por diversos autores, poetas. E aí, quando ela já tiver um certo reconhecimento do trabalho gráfico, do trabalho editorial, eu posso dar o passo seguinte. O passo seguinte seria fazer uma versão impressa. Aí, isso em 2010, eu comecei, agora eu já tinha a revista digital, já tinha 6 edições, e eu pensei, agora já está na hora de começar a me arriscar numa versão impressa. Procurei alguns editores. A primeira edição foi publicada pela Dobra Editorial, Reinaldo Damasio. Antes de falar com ele, eu tinha conversado com dois outros editores que até gostaram da ideia, mas na hora de pôr em prática, ela não foi adiante. Aí, quando eu conversei com o Reinaldo Damasio, num curso que ele estava dando lá na Casa das Rosas, eu conversei com ele, expus a ele a ideia do projeto gráfico da revista, ele gostou da ideia e topou a gente fazer a parceria para a versão impressa. E ela nasceu? Nasceu em 2011, foi lançada a primeira edição, a primeira versão impressa, em 2011, só com a Dobra Editorial. Agora, em 2012, a segunda edição, essa azul aqui, a segunda edição, lançada em 2012, continua a parceria com a Dobra Editorial, com o Reinaldo Damasio, só que agora tem uma outra parceria com a editora Patuá. Os editores da Patuá são o Eduardo Lacerda e a Aline Rocha, que estão fazendo um ótimo trabalho de publicação de novos autores. Que bom, parabéns, que ela tenha vida longa, essa revista. Muito obrigada mais uma vez, sucesso no seu trabalho. Obrigado. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Vitor Del Franco. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.